Aldeia dos Mortos. Este é o título do novo livro de Adriana Vieira Lomar, editado pela Patois em 2020. Este romance tem um narrador inusitado, um feto que está prestes a nascer. Esta criança em germinação escuta o mundo ao seu redor e imagina as pessoas, imagina os conflitos, se preparando para o dia em que vai deixar o conforto do útero e encarar um outro universo. Tenta, de certa forma, influenciar a narrativa, mas consegue mesmo apenas interpretá-la. Faço aqui um paralelo com o leitor. O leitor também parece estar em uma bolha, de onde observa os fatos se desenrolarem, sem poder influenciar em nenhum deles, mas também apenas interpretá-los. O embrião acompanha as aventuras da família para a qual ingressará em breve. Uma grande família, governada por Vó do Caco, ou conhecida também por Mivó, Dona Dorinha, e por Vô José. Pelo casarão passeiam as 8 irmãs e os 2 irmãos, filhos de vó e de vô. Um gato, o Matias, tem um importante papel na trama também, muitas vezes até ultrapassando os humanos em termos de sensatez. O livro conta, portanto, a história dessa família, unida até certo ponto pelas desgraças e também pelas venturas. Esse narrador em terceira pessoa se torna verossímil quando nos abrimos para a realidade ficcional, onde é perfeitamente possível que um feto conte tudo aquilo que presencia. Essa saída é bastante interessante do ponto de vista de estrutura, pois permite ao feto uma voz própria, única, e nós temos de acreditar nessa voz, já que não há paralelos no mundo real para compararmos. Neste sentido, o livro certamente flerta com o realismo fantástico, ainda mais se nós considerarmos outros personagens do romance, personagens um pouco fora da realidade como a conhecemos. A trama aproveita para falar sobre a ditadura, sobre o papel de religiosos que ajudaram pessoas perseguidas pelo regime. Claro que algumas vezes percebemos que a voz parece ser dada a um outro narrador, já que há algumas passagens em que a mãe do feto não pode estar. Essa mudança sutil de narrador é também um ponto muito feliz da obra. Adriana Vieira Lomar não deixa o leitor ficar perdido, mesmo com uma quantidade imensa de personagens e de ações. Como se não bastasse, há idas e vindas no tempo, os anos se embaralham, os espaços também se embaralham, e muitas vezes eu tive de recorrer a um resumo dos personagens que está no final do livro, A Moda das Peças de Teatro. Parabéns, Adriana, por essa sacada. Me ajudou bastante. Os capítulos curtos contribuem para uma leitura mais fluida e facilitam muito o trabalho do leitor, dando-lhe tempo para se situar na história. Os diálogos são muito bons, mas há alguns pequenos deslizes, como, por exemplo, a simulação da gagueira de Bernardo e algumas emulações de diálogos coloquiais. Pode ser
muito complicado transcrever a fala para o papel e muitas vezes é preferível a norma culta, com pequenos acentos particulares a cada personagem. De qualquer maneira, esses pequenos percalços não diminuem em nada a obra. E antes, eu os coloco no necessário balaio da experimentação. O romance trabalha também temas muito importantes, em geral sob a ótica feminina e muitas vezes feminista. Mesmo sendo o feto alguém ainda sem sexo definido, o que abre espaço para uma curiosa discussão sobre gênero. Entre estes temas, eu destaco o estupro que uma mulher sofre, a violência da ditadura, o matriarcalismo que segue os exemplos do patriarcalismo, o preconceito, a solidão na velhice. As mulheres são as personagens principais desta obra e todas são singulares, com uma força vívida e contagiante. Exemplo disso é Bernadette, uma menina que não se deixa seguir pelos padrões aceitos pela sociedade e se vinga, bem à sua maneira, dos abusos a que é submetida. Há a metáfora dos cacos, das personagens sempre a colar esses cacos, tentando extrair deles algo útil, algo físico. É desses cacos que as personagens também se fazem, se remendam, encontram o melhor pedaço para se encaixar no outro. É neste cenário que as mortes parecem ter o seu espaço, a morte predestinada por uma vidente. É nestas mortes que as vidas acabam encontrando sentido. Eu vou ler agora o início do romance, para que vocês tenham uma ideia da força imagética nas palavras de Adriana Vieira Lomar. Não deixem de se inscrever no canal Acontece nos Livros. A aldeia. Do alto se vê o mar cor de esmeralda. O vento assovia uma melodia suave, por pouco tempo. No fim de tarde, as cigarras ecoam um som ensurdecedor. Os machos se encarregam de cantar para atrair as fêmeas. As notas das cigarras atrapalham a visão do narrador. Após a pausa do canto estridente, a nuvem se abre como uma grande cortina. O casarão de número 89 aponta no alto da íngreme ladeira dos Martírios. O sol se põe e pinta o céu de guache. Aos poucos, os ancestrais saem da morada. Estão todos na grande calçada de paralelepípedos. Marco zero. No princípio, quando não se tem a capacidade de sonhar, talvez haja um vazio, uma escuridão ou um clarão. Entre claros e escuros há frio e calor. Um corpo gelatinoso e grudento, em formato de bola, trafega em um caminho. A bola rola de um lado para o outro. Uma força a conduz até um quarto secreto e seguro. Tenho uma vaga lembrança, muito vaga mesmo, de que para entrar nesse recinto, a bola se alojou e lá permaneceu. Desconfio que essa gelatina eu fui um dia. Talvez tenha sido um sonho. Não sei. Minha única certeza é de que não tenho nenhum registro de como fui parar lá. Tenho por mim que estou mais para um gergelim do que para algo diferente disso. Estou diferente de antes,
quando era uma gelatina. Meu corpo é indefinido, porém rijo. Um cordão rente a meu corpo gergelim me separa de uma nuvem com nervuras e diversos caminhos. Tenho uns orifícios. Um deles pulsa dentro de mim. Há outros 2 mais afastados. Não consigo abri-los. Confesso que tentei, mas é impossível. O cordão do qual estava falando está mais firme. Ora jorra um líquido adocicado, ora um líquido insípido. Por vezes, o ventre acompanha o ritmo das ondas. Nado sem braços que dobram e sem pernas inquietas. Fico inerte no ponto em que me puseram. Não tenho noção do que me ronda. Não tenho noção do que seja me movimentar. Nuvens, líquidos e sólidos fazem parte do meu dia a dia. Sou solitário e somente tenho por companhia um cordão. Não enxergo tanto, só penumbras. No meio do meu corpo existe um pulsar rápido. Mesmo quando esse pulsar trota, só fico parado, sugando todos os ingredientes desse cordão esponja. Meu corpo aumenta rapidamente. E aos poucos os dedos, a mão e o pé se formam. A parede do quarto onde estou fica bem longe. Quente, frio, sono excessivo, palavras soltas sem conexão. Ainda não formo frases inteiras, picoto as palavras. Uma célula, depois a outra, uma mitocôndria, depois a outra. Uma junção de planetas originou um corpo ainda sem forma. Por algum motivo que não percebo, meu corpo cresce e ganha forma. Não falta ar por aqui. O ato de respirar é fácil.